Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Estamos aqui no estúdio do bahianoticias.com.br para mais uma entrevista com os candidatos à presidência do Esquadrão de Aço. Eu estou aqui com Bia Jesus e vamos entrevistar hoje Leonardo Martinez, ele que é do 100% Bahia, tem Fernanda Tude como vice e vai ter o número 10 nas urnas das eleições que estão marcadas para o próximo dia 2 de dezembro. A gente começa aqui a entrevista com o candidato Martinez, que foi presidente do Conselho Deliberativo, muito atuante dentro do clube e agora que é o cargo máximo da Associação Esporte Clube Bahia. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao estúdio do BN, nessa entrevista Bahia Notícias, Extracampo. Eu queria que você falasse primeiro sobre esse seu objetivo de ser presidente do Bahia, como surgiu essa ideia e, claro, o seu envolvimento dentro do clube. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Bia. Primeiro, sou presidente ainda do Conselho Deliberativo, muito orgulho, né? Como você disse, dentre os candidatos aí, eu sou o candidato que tem um relacionamento mais próximo a essa nova realidade do Esporte Clube Bahia, né? Houve a cisão do departamento de futebol com a SAF. A partir disso foi criado o Bahia SAF, e aí é uma sociedade entre Esporte Clube Bahia e City Futebol Group, né? Fui o presidente que conduziu esse processo, o processo da SAF, presidente do conselho que teve um triênio muito movimentado, né? Pudemos aí participar de várias atuações históricas, recorde de realização de reuniões no Conselho Deliberativo. Fui o presidente que conduziu o processo da SAF, a expulsão de Marcelo Guimarães Filho do quadro de sócios, processo que durava desde 2014. Presidente que pôde conduzir a reforma dos diplomas legais, né? Estatuto do clube e diversos diplomas ligados ao Conselho Deliberativo, né? E, para além disso, né, tem uma identidade, uma experiência comprovada com as associações, né? É bom lembrar sempre que, do ponto de vista jurídico, o Esporte Clube Bahia sempre foi uma associação desde 1931, mas a partir, né, da cisão do departamento de futebol, nós temos uma identificação muito mais forte, muito mais importante, a questão do terceiro setor, a gestão da associação, e enquanto vice-presidente e colaborador da AMA, eu geria a associação, fui uma peça importante, né? Tivemos ali, graças a Deus, resultados positivos alcançados, né? Tivemos a implementação, autoria, execução e prestação de contas de termos de fomento, termos de cooperação técnica, destravamos o projeto da sede própria, conseguimos tirar do papel um sonho antigo da comunidade de pessoas com autismo e da AMA, e temos ali, graças a Deus, a nossa sede própria sendo construída, que será entregue até dia 2 de abril de 2024, uma sede com quadra poliesportiva, piscina olímpica, mais de 20 salas de aula, espaço de convivência, cursos profissionalizantes, clube de pais e mães. Então, eu acho que essa experiência em associações, eu sou advogado de formação, sou gestor também de formação, advogado membro da comissão do terceiro setor da OAB. Isso tudo me credencia para ajudar o Bahia com segurança, né, sem submeter o clube a riscos nesse momento de reconstrução histórica. Muito tem se falado, principalmente, da sua campanha, sobre esse novo momento que o Bahia vive enquanto associação, e sempre vem muito aí o terceiro setor como explicação para esse novo momento do Bahia. Algumas campanhas ignoram essa definição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você vê essa questão do terceiro setor e, na sua opinião, por que, com a sua experiência, esse Bahia Associação, a partir do ano que vem, vai ser melhor conduzido. Olha só, primeiro eu lamento essas campanhas que tratam um processo tão sério e importante de informação de forma a iludir o torcedor, né? Porque buscam trazer
uma paixão do torcedor. Antes de qualquer coisa, eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia de arquibancada, certo? E sou apaixonado pelo futebol. Mas eu não posso iludir o torcedor. Eu não posso dizer ao torcedor que o próximo presidente vai ter controle sobre o departamento de futebol. O City Futebol Group investiu R$1 bilhão e tem 90% do contrato. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem toma as decisões em relação ao futebol é o City. Isso é fato. Agora, ter um bom relacionamento com o City é muito importante, né? Porque você vai, obviamente, de forma muito assertiva, cobrar, fiscalizar o que está previsto no contrato. Isso é inegociável. Eu acho que nenhum presidente, nenhum candidato a presidente vai sentar aqui, Ulisses, para conceder uma entrevista para você e dizer, não, eu vou tapar meus olhos. Ninguém vai fazer isso. Então a verdade é, todos os candidatos têm compromisso em fiscalizar o contrato. Isso é fato. Agora, tem candidato que busca, né? E aí eu digo expressamente, o ex-presidente Marcelo Santana, ele tem uma veia de querer trazer uma vocação, uma experiência, uma força em relação ao futebol, que primeiro não reflete a realidade. Ele foi presidente do Bahia. No primeiro ano, o Bahia ficou em 9º lugar na Série B. No segundo ano, subiu em 4º lugar, porque graças ao Náutico, que perdeu para o rebaixado Oeste, nós conseguimos subir, certo? Durante a sua trajetória pós-presidência, tornou-se empresário de jogador de futebol, empresário que não conseguiu emplacar bons resultados, né? Enquanto empresário, não conseguiu se tornar uma vontade que todos nós acompanhamos, que ele tentou ser diretor executivo de futebol do Atlético Paranaense, não conseguiu, tentou no ABC de Natal, não conseguiu, então não conseguiu emplacar a carreira de executivo de futebol, e agora, né? Depois de ter renunciado ao Conselho Deliberativo, porque foi eleito e pouco depois de 2, 3 meses de eleito, renunciou para ser empresário de jogador de futebol. Hoje, 10 dias depois de se afastar da sociedade da empresa que ele tinha, certo? Se afastou no último dia 13 de novembro da sociedade, a empresa de futebol permanece aberta, ele volta para tentar ser presidente do Esporte Clube Bahia. E aí eu perguntei para ele no debate, se você não for eleito, você volta a ser empresário de jogador de futebol, você reassume sua função na sua empresa? E ele não responde, ele traz uma resposta evasiva. Então, eu me preocupo muito, Ulisses, antes de candidato, eu me preocupo com um torcedor do Bahia, com o rumo ilusório que algumas candidaturas tentam imprimir, porque a verdade é, nós precisamos, sim, cuidar do futebol do Esporte Clube Bahia. Nós precisamos fiscalizar o contrato que foi aprovado pelo sócio, mas nós não podemos vender ilusão para o torcedor. Nós não podemos vender ilusão para o sócio. Nós precisamos de um presidente que tenha conhecimento das associações, que saiba captar recursos, certo? Foi isso que eu fiz enquanto gestor de associação. Eu captei mais de 20 milhões de reais em recursos, seja entre projetos para remunerar colaboradores, seja projeto para edificar a associação, e nós precisamos de um presidente que tenha um bom relacionamento, uma boa interlocução, e que o Grupo City saiba que não está se relacionando com um oponente, com alguém que votou contra, que está se relacionando com alguém que quer o bem, tanto para o Esporte Clube Bahia quanto para o Bahia SAF. Léo, caso eleito, quais rumos você pretende tomar nesse primeiro ano de gestão? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Eu quero, inclusive, pedir que o sócio acesse nossas redes sociais, Leonardo_Martinez 5988 no Instagram. Lá na bio tem o nosso plano de gestão. Um plano de gestão, modéstia à parte, o mais completo de todos, com 10 pilares, né, muito importantes, né? Então, assim, nós precisamos, primeiro, melhorar muito a comunicação entre sócio e o Esporte Clube Bahia. Hoje, muitas pessoas não sabem se são sócios da associação, se não são sócios da associação, certo? Nós precisamos engajar o nosso torcedor. Nós precisamos ter a nossa sede própria. E como graças a Deus, eu falei aqui, eu consegui realizar o sonho de ter a sede própria da AMA, nós realizaremos o sonho de ter a sede do Esporte Clube Bahia. Já tem um projeto, está lá nas minhas redes sociais, certo? Nós vamos levantar recursos, vamos gerar senso de engajamento e pertencimento do sócio
e do torcedor do Esporte Clube Bahia. Nós vamos envolver os ídolos nesse trabalho, nesse projeto, certo? Para dar tanto dignidade aos ídolos, quanto também a trazer o senso de pertencimento, resgatar a história, a cultura, o senso de torcedor raiz que nós temos. Nós precisamos, Ulisses e Bia, miscigenar a nossa cultura com a nova realidade do Esporte Clube Bahia. O City tinha condições financeiras, tinha dinheiro para comprar um clube do zero, fazer um clube do zero. Ele podia pegar 1 bilhão dele e montar do zero, mas eles não queriam isso. Eles queriam um clube com força, com expressão, com torcida, com cultura. E o nosso papel enquanto presidente é fazer essa mediação, trazer os benefícios da imponência financeira que o City tem com a nossa cultura, com o nosso povo. Então, nós vamos trazer essa identidade, né, cultural para dentro da associação e do Bahia SAF. Nós vamos ser os porta-vozes dessa mediação junto ao Grupo City, trazer o Grupo City para além do que está previsto no contrato, contribuir com isso, né? Então, hoje, uma informação até que eu não dei ainda, não passei para ninguém, estou lhe dando aqui a informação em primeira mão. Eu pretendo implementar na minha gestão o fortalecimento do Bermuda e Camiseta e do Bahia da Massa, mas atrelado, certo, ao sócio que for sócio da associação e do Grupo City, certo? Eu irei apresentar um projeto, tenho convicção de que isso irá ser encaminhado para que nós possamos fortalecer o sócio de baixa renda, o sócio que é muitas vezes a cara do nosso povo, do nosso Esporte Clube Bahia, para garantir novas vagas, né, para o Bahia da Massa, para o Bermuda e Camiseta, para o sócio que for sócio da associação e do Grupo City, obviamente com um valor compatível com isso, certo? Será uma forma de aproximar, de engajar e dar mais força ainda para a nossa associação. É possível, Léo, atrelar essas duas associações, sendo que elas foram separadas recentemente, a associação e o sócio da SAF? Sim, é possível. São 2 CNPJs diferentes. E aí eu vou me valer da minha condição de advogado. Né? Nós podemos contratar. Né? O Grupo City pode contratar, o Bahia SAF, melhor dizendo, pode contratar a associação pode contratar também. Basta ter comunicação de qualidade, entendimento, para que isso aconteça, e eu não tenho dúvida nenhuma que com Martinez e Fernando Attude na presidência, na diretoria executiva, a boa vontade do Grupo City em ajudar a associação, em ajudar o Esporte Clube Bahia, para além do que tem obrigação contratual, porque a obrigação contratual não é ajuda, certo? Então, é cumprimento de contrato. O que eu estou dizendo é, para além disso, nós iremos ter no Grupo City um parceiro importante para atrelar e fortalecer a nossa associação. Martinez, você disse que a relação com o Grupo City é importante, é uma boa relação, importante para o futuro tanto da SAF como da associação nessa caminhada que os dois têm juntos. Queria saber como é que é a sua relação com as pessoas do Grupo City, com o Raul Agui, Cadu Santoro, o próprio Ferran Soriano, que vem aqui de vez em quando acompanhar o clube. Como começou essa relação, como é essa relação atualmente, e se você conversou com eles nesse período eleitoral que está se aproximando. A relação com o Grupo City, toda a relação, Ulisses, ela é construída. A relação não se faz de um minuto para outro, certo? Então você, a partir de comportamentos, né, você avalia e vai fortalecendo uma relação, certo? Desde antes antes da realização do contrato, eu tenho uma relação honesta com o Grupo City. Como é a relação honesta? Nem de permissividade, enquanto presidente do Conselho Deliberativo, né? Fui um dos principais atores naquela época, porque precisava do Conselho Deliberativo para avaliar contrato, para ter audiências públicas, para encaminhar isso para a Assembleia Geral. Então, é prerrogativa do presidente do Conselho Deliberativo pautar as reuniões do Conselho. Eu fui o responsável por elaborar um cronograma, né? E esse cronograma foi cumprido. Mas eu tive também momentos em que eu tive que saber dialogar com o Grupo City. Por exemplo,
muito foi comentado na época, e eu disse publicamente que eu não abria mão de que os conselheiros tivessem acesso integral ao contrato, certo? E que a comissão provisória que nós constituímos tivesse acesso em tempo real, tanto a comissão provisória quanto a mesa diretora. Inicialmente, nesse diálogo, não era esse o formato. O Grupo City entendia, né, que por questões estratégicas de mercado, a diretoria executiva deveria ter acesso, obviamente, porque ela estava contratando, e a mesa diretora poderia ter acesso, porque quanto maior o número de pessoas, maior o risco de vazamento, certo? Em função de questões estratégicas do Grupo City. Isso é muito comum no mercado de negócios, ter questões sigilosas em contrato, né? E eu, por exemplo, apesar de ser um defensor de que o sócio também deveria ter acesso ao contrato, em um diálogo, em uma interlocução, conseguimos chegar a um meio termo. E qual foi o meio termo? Todos os conselheiros tinham acesso integral ao contrato, mediante mecanismo de visita ao contrato na Arena Fonte Nova, acompanhado de um colaborador, certo? Os componentes da mesa diretora, os componentes da comissão provisória tiveram acesso em tempo real, através de um sistema que foi feito para isso, e eu, enquanto presidente do conselho, também tinha acesso em tempo real. Nós chegamos a esse denominador e, para além disso, eu exigi que a diretoria executiva criasse um canal de perguntas e respostas para os sócios, né? Além de disponibilizar advogados para tirar dúvidas dos sócios. Então, nós entendemos que, naquela época, esse foi o máximo possível, porque eu poderia, para fazer espuma política, certo? Criar um tumulto. Dizer, não, então não vou pautar reunião, não vou atrapalhar. E isso terminar, de certa forma, você sabe que negócio tem prazo para acontecer, certo? Isso eu poderia ter sido responsável por inviabilizar o negócio do Esporte Clube Bahia com o Grupo City. Então, o Grupo City, como eu estava dizendo, nós construímos uma relação honesta, onde eles sabem que eu defendo os interesses do Esporte Clube Bahia, mas que em momento algum eu vou tumultuar a relação, criar dificuldades. Então, essa relação foi sendo construída, graças a Deus é uma relação positiva, de respeito mútuo, certo? E tem tudo para se fortalecer cada vez mais. Atualmente tenho contato, sim, enquanto presidente do conselho, com as principais lideranças do Grupo City. Assisto os jogos no mesmo camarote que Raul Aguirre, por exemplo, né, quando estou no camarote. E a partir disso, o diálogo é sempre propositivo, né? Todas as vezes já tive várias reuniões e diálogos com o Ferran Soriano, certo? E sempre com muita franqueza, né? Dizendo o que eu achava melhor. E isso é muito importante, porque ele percebe o seguinte: tem sinceridade da minha parte, o que eu digo é o que eu acho de verdade, sem nenhum outro tipo de interesse e sem nenhuma vontade de criar caos, tumulto ou trazer um problema para os sócios. Léo, como você visa aumentar o quadro de sócios do Bahia e, mais do que isso, como tornar vantajoso para que o torcedor se associe ao clube? Bom, essa também é uma pergunta que pode ser respondida a partir do nosso plano de gestão. Nosso plano de gestão tem ampliação do alcance territorial, que visa, inclusive, fortalecer a relação com os sócios do interior, com as embaixadas, né? E um diferencial meu é que tudo que eu digo, já existe uma história escrita por mim mesmo, que pode ser verificada. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu tenho experiência com associações, isso pode ser verificado com o resultado que eu trouxe na AMA. Quando eu digo que eu sou um presidente de conselho que tem um equilíbrio, responsabilidade, isso pode ser visto da forma que eu conduzi as reuniões do conselho, ter convivido com 10 grupos políticos, o presidente que mais teve grupos políticos de diferentes orientações e que não teve nenhuma decisão questionada ou anulada durante todo o triênio. Isso pode ser verificado também. E quando eu digo em relação a fortalecer os sócios do interior
e as embaixadas, isso não é uma promessa de campanha que eu estou fazendo agora e que daqui a 3 anos eu vou sumir sem falar com os sócios do interior. Enquanto presidente do conselho, quando eu tive a caneta na mão, diferente de outro candidato que quando teve a caneta na mão nada fez pelo sócio do interior e pelas embaixadas, eu fui o presidente do conselho que instituiu as reuniões híbridas do conselho, que garantem a participação do sócio do interior, das embaixadas e a aproximação junto ao Esporte Clube Bahia. Hoje o sócio do interior ele pode ser conselheiro do Esporte Clube Bahia graças às reuniões híbridas do conselho. Eu trago também o fortalecimento do Dignidade ao Ídolo. A nossa gestão foi a gestão que mais fortaleceu a situação dos ex-jogadores de futebol, dos ídolos do Bahia, certo? E nós utilizaremos os ídolos, utilizaremos no bom sentido da palavra para fortalecer essa relação com o sócio, com o torcedor. Tudo isso, de certa forma, gera engajamento, gera força. Os esportes, nós teremos e iniciaremos esportes no Esporte Clube Bahia e teremos também sistemas de acesso garantido quando for implementado. Nós também teremos um clube de vantagem da associação, parecido com o que existe hoje no sócio esquadrão, certo? E teremos isso graças à nossa boa relação, à nossa interlocução com o CIT, poderemos atrelar produtos do futebol, certo? Trazendo benefícios para quem for sócio da associação e sócio do Esporte Clube Bahia. Eu aposto no fortalecimento do relacionamento entre a Associação Esporte Clube Bahia e City Futebol Group para atrair e dar ainda mais robustez para nosso quadro de sócio. Martinez, essa sua campanha tem sido marcada também por embates apimentados com o ex-presidente Marcelo Santana. Queria que você falasse um pouco sobre isso e saber se você teme que essas rusgas acabem atrapalhando o lado propositivo da sua campanha. Olha, eu preciso lhe dizer o seguinte, Ulisses, que primeiro, antes de ser presidente do conselho, antes de ser conselheiro, eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia e eu estou disposto a defender o Esporte Clube Bahia com toda a minha força. E eu não tenho dúvida nenhuma que a eleição de Marcelo Santana hoje é a eleição que traz o maior risco para o Esporte Clube Bahia. Por quê? Por diversos motivos. Para mim, falta de capacidade em relação a essa nova realidade, falta de experiência. Marcelo Santana, ele foi presidente do Esporte Clube Bahia, mas ele mesmo admitiu ter um conselho consultivo formado por pessoas que não apoiam mais ele, não só não apoiam mais ele, mas têm relações rompidas com ele, certo? Pessoas que ajudaram ele em outro momento, que agora, por força do comportamento dele, por força do estilo dele, não tem uma relação positiva com ele. Marcelo Santana tem uma péssima relação, uma antipatia do Grupo City, que é o grupo, né, que detém 90% do nosso futebol e que tem muitas possibilidades de ajudar o Esporte Clube Bahia. Quanto a essa questão propositiva de atrapalhar, eu penso que não. Vou lhe dizer por quê. Porque é óbvio que essas declarações, que eu acabei de dar uma declaração para você aqui, que certamente se for feito um recorte ou se for colocado na chamada de uma matéria, ela atrai muito mais visualização, muito mais cliques, certo? Mas em momento algum eu deixo de falar sobre minhas propostas. Ocorre que as pessoas são atraídas pela polêmica. Então o meu plano de gestão é um plano de gestão que tem 10 pilares. Eu tenho uma história como gestor de associações e como presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. E se tem algo que não me preocupa de forma nenhuma, porque se eu tivesse, Ulisses, 1 milímetro de dúvida sobre a minha capacidade, o torcedor apaixonado que eu sou, aquele torcedor que meus amigos me conhecem, que eu fui atrás de Bahia em tudo na Série A, B e C, não iria colocar o nome à disposição, porque eu não tenho nenhum interesse que não seja ajudar o Esporte Clube Bahia. Eu não tenho interesse financeiro, eu não tenho interesse político, eu não tenho nenhum outro interesse, a não ser ajudar o Esporte Clube Bahia. Leonardo, você tem uma ligação muito boa com os ídolos do Bahia, né? A gente percebeu durante essa campanha muitos vídeos de apoio, e não só em vídeos, né? Presencialmente, eles estão acompanhando a sua campanha, estão dando valor aí ao seu nome
para esse cargo tão importante. Eu queria que você falasse primeiro sobre sua história com eles, né? Como torcedor, desde pequeno, até hoje, com uma função mais importante, presidente do conselho e agora concorrendo ao cargo. Primeiro, é uma relação, vamos dizer assim, fraternal mesmo, né? Eu sou filho de jogador de futebol, convivi com esses ídolos e tenho muito orgulho, né? E muita responsabilidade também ter o apoio deles. E como eles mesmos dizem, esse apoio acontece porque eles conheceram a formação do meu caráter. Eles me conhecem, não é de agora. Então eles sabem exatamente o que é que eu irei fazer se me tornar presidente do Sport Clube Bahia. Eles sabem do amor que eu tenho, assim, de certa forma até irracional, né? Porque eu estou num momento da minha vida pessoal, profissional, financeira, tranquila. Então, assim, você se expor para se tornar presidente de um clube de massa como o Sport Clube Bahia, é você atrair para você também, às vezes, muita porrada que você não tomaria no seu dia a dia normal. Eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho com autismo, né? E eu sempre procurei trazer o meu amor para tudo que eu faço. Então, assim, os ídolos estão comigo, porque é bom lembrar que esses ídolos são ídolos de uma época que o futebol não tinha o glamour que tem hoje. Não tinha os altos salários que tem hoje. Não tem. Então, são pessoas que... Ronaldo Passos, por exemplo. Ronaldo Passos atuou 18 anos no Bahia. Então, Douglas, por exemplo, Douglas deve a vida dele ao Bahia. Todo mundo conhece, todas as pessoas conhecem a gratidão que Douglas tem porque não entrou num avião que caiu. E se não fosse o Bahia, ele estaria dentro daquele avião. Teve até homenagem para ele recentemente. Teve homenagem agora, um cara que jogou 8 anos no Bahia e ganhou 7 títulos. Então, de fato, assim, é algo que me honra muito, que me orgulha muito e que traz muita responsabilidade. Léo, você tocou um pouco no assunto do torcedor do interior do estado, junto com as embaixadas, mas como você visa se aproximar de maneira concreta, né, desses torcedores que residem no interior do estado? Eu digo de maneira concreta porque do interior onde eu venho, muitos torcedores, ou muitas pessoas optam por clubes de fora, por ser um interior muito distante de Salvador, fica mais ou menos umas 8, 9 horas de Salvador, e muitos optam por torcer por clubes de fora do estado, né? E eu fico me perguntando o porquê do Bahia não chega nessas cidades, né? Nessas cidades mais distantes. Porque, não digo essa geração, porque essa geração já tem clube para torcer, né? Já escolheu um clube, mas das próximas gerações, como trazer essas próximas gerações para perto do Bahia? Excelente sua pergunta. Existe uma expressão hoje que é muito utilizada, que é o Bahia é o mundo. Mas o Bahia só vai ser o mundo quando ele crescer de dentro para fora. Como assim? Primeiro, nós precisamos conquistar o interior do estado da Bahia, que está abandonado em relação ao relacionamento com o sócio, com o torcedor. Nós temos, e eu vou lhe dizer, Bia e Ulisses, tudo que eu digo aqui em relação a fortalecer a relação com as embaixadas, com os sócios do interior, deve ser caracterizado como um compromisso de um real torcedor do Sport Clube Bahia. Porque do ponto de vista de sócios aptos ao voto, o interior hoje representa um número pequeno. Certo? Então, assim, não é uma campanha para ganhar voto. É uma campanha de identidade mesmo, cultural. E eu entendo que nós precisamos fortalecer a relação com o interior, certo? Por uma questão de pertencimento, de ampliação de marca, de engajamento, de tudo isso. Primeiro o interior, depois outros estados e aí sim partir para algo mais robusto do ponto de vista internacional. E como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos fazer isso de diversas formas. Primeiro, através dos ídolos. Eu pretendo realizar com os ídolos, né? Pretendo ter um ídolo, alguém que conheça a nossa cultura, coordenando esse trabalho com as embaixadas. Né? Nós precisamos fazer com que as embaixadas sejam extensões do Sport Clube Bahia, onde o sócio do interior possa ali buscar informação oficial, possa adquirir o ingresso, possa reunir para assistir jogos. Nós precisamos e faremos ações nas embaixadas voltadas para o sócio do interior. Depois disso, em relação aos esportes, nossos esportes eles são definidos de acordo com pesquisa entre sócios. Esse é um compromisso que eu tenho. Quem vai dizer
qual esporte de preferência é o sócio. Depois nós vamos fazer estudo de viabilidade econômica e financeira, depois discutir no Conselho Deliberativo e aí sim implementar. Cada interior tem uma característica, cada localidade tem uma característica. Então pode ser que um esporte que gere muito engajamento na sua cidade natal, onde você nasceu no interior, seja uma atividade esportiva que não tenha nada a ver com a capital. Então nós iremos fazer essa pesquisa também no interior para gerar o esporte daquela localidade, gerar competições e aí, a partir disso, com diversas ações, gerar engajamento também. Particularmente, o candidato tem algum esporte de preferência, algum caminho que você acha que pode ser interessante? Olha só, eu penso muito que nós teremos bons resultados com boxe, né? Nós temos um ídolo aqui, Herbert Conceição, e além disso o esporte é um esporte relativamente barato, certo? Eu acho que nós teremos bons resultados com as maratonas aquáticas, né? E também com a natação. Eu vejo uma grande possibilidade de nós termos um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Salvador, com a piscina olímpica que existe, certo? Eu posso citar aqui outros esportes, né? Basquete, mas isso é um mero pensamento do presidente. É bom deixar claro que não dá para criar ilusão. Não dá para dizer assim, vamos fazer uma corrida. Uma corrida assim, porque dá dinheiro. Isso tudo é hipotético. Precisa cumprir o estatuto do clube, cumprir a legislação e trazer o que tem pertinência técnica. Vamos ouvir o sócio e vamos seguir todo esse percurso que eu disse aqui para vocês. Martinez, no dia 26 de novembro, você tuitou o seguinte: hoje, Jorge Nicola trouxe uma informação que está ou não está alinhada com o que eu disse na entrevista para Matheus Barbaço. Nicola está corretíssimo. Bahia vai ter um orçamento monstruoso para 2024 e vamos mostrar ao Brasil o tamanho do nosso projeto. Não arrisque o futuro do Bahia. Essa informação é realmente uma informação que quem apura, quem acompanha o Esporte Clube Bahia junto com o Grupo City sabe. Caso o Bahia se mantenha na Série A, esse orçamento deve aumentar bastante, vai ter aí um severo investimento para a próxima temporada, mas eu fico curioso sobre essa frase, não arrisque o futuro do Bahia. De alguma forma ou de outra, um candidato que seja eleito pode atrapalhar esse investimento? Qual é a influência, de fato, em um presidente que tem só 10% em relação ao futebol? Em relação especificamente ao investimento, isso está atrelado ao ambiente. Perfeito. Certo? Você tem um ambiente que, quando é um ambiente propositivo, um ambiente de fluidez, o sócio... hoje eu posso dizer a você, Ulisses, que o City Futebol Group, ele enxerga o Bahia como, de fato, a menina dos olhos dele. De forma positiva, um clube que tem muita chance de crescimento. Mas se eu tenho um presidente que mobiliza 5 milhões de torcedores, e eu posso mobilizar para o bem, para um lado, né, inclinado à positividade, e eu posso inclinar isso de forma a criar espuma política, criar tumulto na relação. A tendência é que o sócio queira buscar um caminho, né, assim, mais saudável para ele. Então, para que investir em um clube? Para que investir em um esporte que está dando tanta dor de cabeça, sendo que eles têm mais outros 12, né? Então, trazendo aqui para o nosso... Para que se apurrinhar tanto com algo que pode ser que esteja dando tanto problema, tanta confusão, tanto desgaste para a imagem do grupo? Porque não tenha dúvida nenhuma que o que acontece gera repercussão, e gera repercussão positiva ou negativa. O grupo quer repercussão positiva. Te agrada a forma como o clube vem sendo conduzido posteriormente ao closing? Depende da fase. Se você me disser logo, primeiro, quem conhece o contrato sabe que nós precisávamos cumprir 16 etapas para ter o closing. E essas etapas foram cumpridas, né, de forma correta, inclusive antes do prazo. Então, nós precisamos reconhecer um empenho e a dedicação e a capacidade técnica para ter feito isso, certo? Não é simples fazer um closing desse tamanho, com um grupo internacional que investiu R$1 bilhão. São muitas etapas, altíssima complexidade, certo? Esse é o primeiro ponto. Logo após o closing, certo? Se iniciam diversas outras etapas, que são etapas burocráticas mesmo, e etapas que não dão tanta visibilidade, certo? Até aí também eu concordo.
o momento era de desprender esforços para garantir isso, certo? Agora, se você me perguntar, nessa terceira parte, vamos dizer assim, eu acho que a diretoria executiva poderia ter feito movimentos muito maiores, mais robustos, pensando na estruturação da associação. Poderia ter, por exemplo, eu encaminhei a pedido de um outro grupo político, encaminhou para mim, para a mesa diretora do Conselho, um pedido para inscrição no CBC, certo? Para que possamos, por exemplo, receber recursos vou dar exemplo aqui, da Caixa Econômica Federal em relação a loterias, certo? Esse foi um pedido de um grupo que encaminhou para a mesa diretora do Conselho Deliberativo. Eu, enquanto presidente, candidato, eu poderia ter feito o quê? Poderia querer não dar notoriedade e arquivar, deixar lá, mas eu tenho que pensar no bem do Esporte Clube Bahia. Então eu deferi e encaminhei no mesmo dia que chegou o pedido. Porque eu não estou aqui para ser candidato e criar espuma política e criar problema. Eu estou para ajudar o Bahia, certo? Então, por exemplo, eu acho que a diretoria executiva poderia ter feito isso já, independente de indicação do Conselho Deliberativo, certo? Mas a verdade é que nós temos que reconhecer também o lado positivo. E, fora isso, outras situações que poderiam ter sido feitas, né? O Repensando Bahia, eu acho que foi uma falha não ter sido realizada. Houve indicação, houve pedido, né, de diversos conselheiros, mas eu acho que nós precisamos olhar para frente, né? E pode ter certeza que se Leonardo Martinez for presidente, Fernando Attude vice-presidente, a associação vai ter muito mais força em relação a tudo isso. Só para deixar claro ao torcedor que assiste, CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. Martinez, sobre a justificativa que a atual gestão, formada por Ferraz e Belintani, dão em relação a essa, digamos assim, parada até o próximo presidente assumir, é de que eles querem mexer o mínimo possível na associação para que não haja uma grande cisão no momento em que o novo presidente assumir. Você concorda com essa justificativa? Por exemplo, se você me perguntar, eles deveriam ter contratado um gerente de projetos? Acho que não. Eu concordo com eles. Porque você pega um profissional gabaritado de mercado que sabe que o presidente está no seu último mandato, ou seja, obrigatoriamente não será ele. Então você contratar um gerente de projetos, por exemplo, sabendo que 3 meses depois, 2 meses depois, é difícil até você encontrar um profissional de fato que queira, né, um profissional capacitado que queira submeter esse tipo de risco. Essa foi uma das justificativas também, Essa foi uma das justificativas, porque é o que eu digo, assim, o que Leonardo Martinez diz enquanto presidente do Conselho Deliberativo, publicamente, tem repercussão. Então, muitas das cobranças eu faço de forma institucional, direta. Se a resposta vem de uma forma coerente, eu me dou por satisfeito, eu não vou para a imprensa, eu não vou utilizar minha força de presidente do Conselho Deliberativo para criar tumulto na instituição. Então, eu enxergo que, em parte, eu concordo, né, com isso, mas a outra parte que eu já disse, eu acho que eles poderiam ter feito um pouco mais. No geral, como você avalia as duas gestões do presidente Guilherme Belintani? Eu avalio de forma muito honesta. Eu poderia ser, enquanto candidato, que não tem o apoio de Guilherme Belintani, porque Guilherme Belintani apoia o candidato Emerson Ferretti. Eu poderia aqui dizer que Guilherme Belintani, tratar ele como vamos dizer assim, uma espécie de pessoa que deve ficar longe. Mas eu preciso ser honesto, eu preciso dizer a verdade. O presidente Guilherme Belintani tem as qualidades dele, né? A qualidade do ponto de vista administrativo. Foi Guilherme Belintani que trouxe o Grupo City, foi Guilherme Belintani que pegou o Bahia endividado e está entregando o Bahia de uma forma ou de outra sem nenhuma dívida, certo? Com dívidas quitadas. Foi Guilherme Belintani que alavancou, quando eu digo Guilherme Belintani, é a gestão de Guilherme Belintani, que alavancou o número de sócios, né, no Esporte Clube Bahia. E Guilherme Belintani tem, para mim, um defeito em relação ao futebol, né? Eu acho que ele poderia ter delegado mais, poderia ter se cercado de pessoas, porque ninguém é bom em tudo, certo? Então, eu acho que ele poderia ter delegado mais em relação ao futebol. Na minha visão, respeitosamente, não é a praia de Guilherme, o futebol, mas do ponto de vista geral, administrativo, financeiro, de organização, eu acho que Guilherme Belintani foi um presidente positivo para a história do Esporte Clube Bahia. E se for eleito, né, apesar dele não me apoiar, apesar de não ter, vamos dizer assim, esse direcionamento dele, né, porque, como eu disse, apoia o candidato Emerson Ferretti, não tenha dúvida que buscarei Guilherme Belintani para o que eu acho que ele pode ajudar o Esporte Clube Bahia, porque é uma pessoa que conhece e que, do ponto de vista administrativo e financeiro, ajudou o clube.
Bom, Martinez, vamos falar um pouquinho sobre o Grupo City também, né? Você já avaliou o Belintani. Queria que você avaliasse esses primeiros momentos do Grupo City dentro do Bahia. Você quer avaliação como torcedor ou você quer avaliação como Da forma que o senhor preferir, por favor. O senhor primeiro está no céu. Mas assim, como torcedor, óbvio que a gente estava achando que já com o Grupo City, no primeiro ano, que nós iríamos ter resultados fantásticos dentro de campo. Essa é a perspectiva do torcedor e eu me encaixo nela também. Eu sou torcedor antes de tudo. Mas se você para analisar com equilíbrio, com responsabilidade, isso não é possível, pelo menos não é o esperado, não é o projetado. Eu tenho certeza, Ulisses, porque da mesma forma que a minha candidatura pode ser observada não apenas com projeto, com compromissos de campanha, pode ser observada com o meu histórico. O Grupo City tem um histórico. E isso foi o que mais, na época da SAF, quando eu disse, nós, inclusive disse para você e para a Emídio, eu disse, nós teremos a melhor SAF do Brasil. Você ainda concorda com essa Absolutamente, frase? Não tenho dúvida nenhuma. Nós temos a melhor SAF do Brasil, nós temos o melhor parceiro do mundo em relação a esse sistema de SAF, certo? E eu também não tenho dúvida nenhuma, você pode anotar aí, me cobrar, deixa gravado isso aí, porque em breve vocês vão dizer, Leonardo Martinez estava certo. O Grupo City deu certo, a SAF deu certo e o Bahia é um time multicampeão e altamente competitivo. Martinez, você é o único dos 5 candidatos que tem uma mulher como vice, Fernanda Tude. Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença dela dentro da sua campanha e também de como você pretende incluir não só a mulher, mas também como outras minorias dentro do clube. Essa pergunta sua é importantíssima porque o 100% Bahia é um grupo que já não é de agora, que tem uma atuação muito forte em relação a isso. Fernanda Tude, além de mulher, né, ela tem alta capacidade. Fernanda, ela é advogada, ela é empreendedora, ela é uma torcedora que conhece como poucos o futebol, certo? Conhece como poucos o lado esportivo do Esporte Clube Bahia. Fernanda tem mais de 15 anos de experiência em associações e mais do que isso, o 100% Bahia, ele tem uma característica, se você olhar a formação da nossa lista de Conselho Deliberativo, não só a atual como a anterior, você vai ver que nós não fazemos apenas o cumprimento do estatuto em relação ao número mínimo. Sempre nós indicamos uma quantidade de mulher maior do que o obrigatório e mais do que isso, em posição de eleição. Porque tem muitos grupos que incluem as mulheres para cumprir a cota dos 20, mas colocam ali nas últimas posições e tal. E eu penso que isso é muito importante, muito simbólico, né? Eu, enquanto presidente do Conselho Deliberativo, entre aspas, não admitir, né, retirar essa obrigatoriedade, porque eu acho que é importante. Eu sei que não é fácil, no quadro de sócios nosso tem uma quantidade ainda pequena de mulheres, mas é assim que nós vamos ampliar. E Fernanda vem para trazer a importância da participação, como você disse, não só da mulher, e aí algo que eu preciso me incluir nisso, né? Incluir as pessoas com deficiência, incluir todas as minorias. O Bahia é um clube do povo, é um clube que tem por característica ter pessoas de todas as formas, né? E é isso que nós vamos fomentar, é isso que nós vamos fortalecer. Nosso plano de gestão tem um item que é responsabilidade social, inclusão social e ações afirmativas. Então nós faremos isso com muito equilíbrio, mas com muita assertividade, porque não recuaremos em relação a incluir todas as pessoas no Esporte Clube Bahia. O candidato já tem uma quantidade de diretorias pré-definida para uma futura gestão e você vai incluir mulheres nessa gestão também? Você não tenha dúvida nenhuma. A primeira mulher que vai estar lá vai ser a que o sócio vai escolher, que é Fernanda Tude, né? Teremos a vice-presidente mulher, teremos na nossa formação, eu pretendo incluir pessoas com deficiência em nossa equipe, nós pretendemos, eu e Fernanda, incluir, obviamente, mulheres, né? Isso vai ser definido de acordo com o orçamento, com a nossa gestão, porque nós temos também no nosso plano de gestão a responsabilidade financeira como um dos nossos pilares. Então, o Bahia não é lugar de cabide de emprego, né? Nós teremos pessoas com qualificação técnica, mas com representatividade. Então, isso sim é um compromisso, não só meu, como de Fernanda também, que nossa equipe seja formada por mulheres, por homens, por pessoas com deficiência, todos e todas
com qualificação técnica. Bahia começa praticamente do zero como associação. Vai ter aí a receita dos associados. Hoje, no momento, são cerca de 7.817 votantes. Votantes. Claro que tem outros sócios aí que não estão aptos, mas querendo ou não, ainda compõem a lista. Bahia vai ter essa quantia de sócios que pagam esse valor, além do valor que é repassado pelo Grupo City. O que é que vocês já projetam de orçamento para esse primeiro ano? Quais são os objetivos? Qual vai ser o caminho para tornar, desde esse primeiro ano, uma associação rentável e próspera? Primeiro, nós temos em torno aí, né, de um orçamento anual de 4,5 milhões nesse ponto de partida. Dizer que o primeiro passo que nós vamos dar vai ser fazer a retenção dos sócios que estão inadimplentes e que ainda estão no quadro de sócios do Bahia. Né? Como você bem disse, nós temos aí em torno de 7.800 pessoas aptas ao voto, ou seja, pessoas que têm no mínimo um ano, né, como sócio e que estão adimplentes. Mas nós temos uma outra grande parcela que são sócios e que não estão nessa condição. Então, o primeiro passo vai ser mostrar a importância dele continuar conosco, né, regularizar esse sócio. O segundo ponto é que aí entra a parte da experiência comprovada, testada e aprovada de gestão de associações, certo? Nós vamos buscar, do ponto de vista legal, todos os recursos possíveis da iniciativa pública, né? Com a lei do terceiro setor, com o Miroski, né? O Miroski que deu tanta polêmica porque acharam que eu estava fazendo uma pegadinha, mas é simplesmente o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, ou seja, é a lei base. Se você não conhece o Miroski, se você não conhece a lei do terceiro setor, você vai ter dificuldade em captar recurso público, certo? Então, através da captação de recursos públicos, nós traremos melhoraremos o orçamento e, obviamente, com nossa rede de relacionamentos, com o nosso networking, também faremos e, obviamente, utilizando a força, a expressão da marca do Esporte Clube Bahia, nós teremos também a captação de recursos de empresas privadas, da iniciativa privada. Vamos também utilizar o nosso bom relacionamento com o Grupo City para algo que não é obrigação do City. Não está no contrato que ele tem que facilitar, que ele tem que ser um meio de contato entre os patrocinadores do City. Mas nós utilizaremos esse bom relacionamento para atrair os patrocinadores do futebol, os patrocinadores que são do Bahia SAF, para a associação. Então nós teremos aí diversos mecanismos para potencializar e aumentar o orçamento do nosso Esporte Clube Bahia. A sua campanha apresentou hoje um projeto de uma sede social, onde se fala que vai ser a casa do torcedor do Bahia, do associado, do conselheiro. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, sobre essa ideia, sobre esse lugar onde os sócios vão ali poder se encontrar, se reunir em caso da sua eleição. Quem não me conhece, viu aquilo ali e ficou assim, será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Quem me conhece disse assim, realmente, aquilo ali, Ulisses, é a repetição de uma história que eu já escrevi. Quando eu comecei na Associação de Amigos do Autista, existia esse sonho de ter a sede própria. E aí muitas pessoas diziam, velho, esqueça, não vai dar certo, é muito caro, é muito dinheiro. E hoje nós temos um projeto em execução, uma construção que está lá nas minhas redes sociais, basta ir lá e ver a filmagem, ou quem estiver em Salvador, vai ali na Estrada do Curralinho, que vai ver uma sede sendo levantada, né, que teve um projeto inicial de 14 milhões de reais, hoje já está em 18 com os aditivos, uma sede de uma associação que não tinha nenhuma renda, certo? Que, muito pelo contrário, não tinha conta de água e de energia, vivia sempre uma situação difícil, e hoje nós temos ali uma sede que está sendo construída, que será entregue até 2 de abril de 2024, Dia Mundial do Autismo, uma sede com quadra poliesportiva, mais de 20 salas de aula, auditório, piscina semiolímpica, enfim, toda uma estrutura. E nós iremos fazer isso também no Esporte Clube Bahia. Isso é uma certeza, porque nós utilizaremos a nossa experiência, nós sabemos como fazer isso, tanto eu quanto Fernanda, temos os caminhos das pedras e vamos construir a nossa sede, que não é só uma sede de praia, é um centro de convivência, também com quadra poliesportiva, piscina,
Então é bom as pessoas chegarem lá na nossa rede social e conhecer um pouquinho melhor. Esse passa, a construção dessa sede passa por uns pilares da sua campanha, que é a construção do patrimônio. Para esse patrimônio do clube, só passa inicialmente por essa sede social do clube? Há mais algum plano em pensamento? O que é que dá para falar? Para esse primeiro mandato, né, que nós pretendemos a eleição, nós entendemos que nesse primeiro momento nós precisamos, nosso compromisso seria fortalecer o patrimônio material, que é justamente a construção, tudo isso, e o patrimônio imaterial. Ou seja, a nossa força, a nossa cultura, nosso quadro de sócios, trazer de volta para dentro da associação, para dentro do Esporte Clube Bahia, esse senso de pertencimento. Isso vai potencializar, né, a receita do clube, isso vai potencializar e garantir que aí sim nós iremos poder alçar voos mais robustos, mais fortes, através do esporte, através da competitividade dos esportes escolhidos, né? E aí vira a chave, né? Vira um ciclo de um crescimento muito maior para o Esporte Clube Bahia. Uma reclamação constante do torcedor do Bahia, já de muitos anos, você que acompanha o clube, é torcedor também, tem noção disso, é sobre a marca Bahia. Sobre o fortalecimento dessa marca, sobre produtos, sobre a exposição da marca Esporte Clube Bahia, não só em Salvador, mas ao redor do mundo. Como a gestão, em caso de eleição, pretende reforçar, trabalhar isso para também ter uma marca Bahia forte? É mais um ponto que não fica só na minha promessa de campanha, está escrito na minha história. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo, que na reforma estatutária trouxemos a preocupação com as cores, com a marca, isso inclusive de forma específica do ponto de vista técnico. Se o sócio acessar hoje o estatuto do clube, o atual estatuto que foi feito na nossa gestão, você vai ver que inclusive código Pantone de cor. Ou seja, para garantir que o vermelho é o vermelho Bahia, que o azul é o azul também do Bahia. Certo? Garantir que nós teremos a nossa identidade. E isso tudo acontecerá com o fortalecimento do nosso ponto 3 do ponto de gestão, do plano de gestão, que é a identidade do Bahia, é o coração do Bahia. Então nós iremos sim crescer de dentro para fora. Vamos expandir a nossa marca, que é uma marca muito forte. Eu não conheço um empresário que não queira associar o seu nome à marca Esporte Clube Bahia. O Bahia hoje, se tiver uma competição de palitinho na esquina e alguém tiver com a camisa do Bahia, você vai parar para assistir, vai torcer para aquele cara e vai até cornetar. Vai até dizer que ele está jogando mal. Então o Bahia é muito forte, nossa marca é muito forte e ela deve sim fazer parte, né, da nossa sociedade e das pessoas que torcem pelo Esporte Clube Bahia. Voltando um pouco para futebol e Grupo City, a gente sabe que o Grupo City está vivendo aí os seus primeiros meses dentro do Brasil, está passando por um processo de adaptação e o presidente vai ser uma figura importante nesse elo de ligação do City com o futebol brasileiro, seja com entidades, seja com federações, enfim. Isso passa também pela relação, claro, com a Federação Baiana de Futebol e com a Confederação Brasileira de Futebol. Como você pretende ter essa relação, ajudar nessa ligação para que o Bahia seja bem articulado também junto a essas entidades? Pois é, você tocou num ponto específico, relacionamento. Você tocou num ponto que é muito importante. Nós temos um ex-presidente, aí é aquela história que eu digo assim, né? Às vezes você fala algo que termina gerando o clique, gerando a matéria. Mas assim, nós temos um ex-presidente que teve um relacionamento muito tumultuado, Marcelo Santana, com a CBF, com a Federação Baiana de Futebol. Né? E eu disse durante a minha entrevista aqui que ninguém é bom em tudo. Certo? Eu tenho, graças a Deus, uma rede de relacionamento muito boa. E eu tenho os ídolos ao meu lado. Eu tenho pessoas que viveram a história do futebol, né, que hoje atuam em relação por exemplo, eu tenho o Ronaldo Passo, que é um advogado, né, eu tenho o presidente da AGAP me apoiando, eu tenho o presidente do sindicato. Então, certamente, para além do relacionamento que Leonardo Martinez tem diretamente com os gestores do futebol, né, eu tenho pessoas ao meu lado que eu certamente irei me socorrer se eu precisar de apoio. E é através dessas pessoas, desses ídolos, que irei pedir apoio, ajuda, irei delegar e nos colocaremos à disposição do Grupo City, que já tem também a sua rede de relacionamento. Mas em momento algum, a verdade é essa, eu vou criar a ilusão de que quem vai definir os pontos sobre o futebol será o presidente do Esporte Clube Bahia. Porque não será. Ele será
um facilitador. Ele será alguém que irá intermediar e utilizando aspectos positivos, não a imagem de brigão, de conflituoso. O presidente do Bahia, que está no momento e que vai assumir depois, ele tem uma cadeira ali no Conselho Consultivo do Grupo City. Então, de alguma maneira ou outra, ele vai ter uma participação no futebol. Você fala muito que não vai iludir o torcedor nesse sentido. Mas o presidente também vai ter esse papel de acompanhar, de fazer parte do processo, de opinar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você está separando isso, né? Porque você fala que não é para iludir o torcedor, mas também sabe que tem essa pequena participação, mesmo que seja apenas uma cadeira. Não é pequena, não. É uma grande participação. O Conselho de Administração, por contrato, poderia ser de 6 pessoas com uma cadeira para o Bahia, mas hoje o Conselho de Administração é de 4 pessoas, certo? Sendo que, na verdade, é 1 para 1, certo? Porque o representante do Grupo City, ele responde pelos outros, sozinhos, na figura do Alexandre, na pessoa do Alexandre, e terá ali o presidente da associação, o presidente do Esporte Clube Bahia, nessa interlocução. Quando eu digo que é importante, é muito importante, porque é a pessoa que vai estar de frente ali, um dialogando com o outro, e se ele sabe que você não tem nenhum conflito de interesse, se ele sabe que você está ali à disposição para ajudar o Esporte Clube Bahia, que você não tem um passado de empresariado, ou um passado, nada relacionado a interesses outros que não sejam ajudar a associação, isso já, a associação que eu digo assim, a sociedade, melhor dizendo, isso já traz um caminho muito mais fluido, certo? A verdade é que, por mais que você possa deliberar, opinar, influenciar, explicar, a decisão vai ser de quem tem a maior parte das cotas, certo? Então, esse caminho é importante, um caminho de fluidez, um caminho de bom relacionamento e de influenciar positivamente, sem abrir mão de trazer para ele, eu acho que é uma obrigação do presidente eleito, é levar o sentimento da torcida para dentro dessa mesa, para dentro do Conselho de Administração, certo? Eu acho que a obrigação é essa, dizer a visão, defender o que pensa a maior parte dos sócios, porque ele é um representante do sócio, e foi basicamente o que eu fiz na minha viagem para Manchester, por exemplo. Quando estive com o Ferran Soriano lá, eu disse para ele o que eu achava, por exemplo, sobre o Renato Paiva. Eu disse, olha, a visão do torcedor, a visão do sócio do Esporte Clube Bahia é essa. E ele compreendeu a visão. Isso quer dizer que, por conta dessa decisão, por conta dessa impressão, o grupo tomou essa ou aquela decisão. Não, mas é diferente, por exemplo, da pessoa que está do outro lado da mesa ouvir minha opinião e falar, será que ele acha isso mesmo ou será que ele está querendo indicar um técnico? Será que ele está querendo, através de um parceiro dele, indicar um técnico, indicar um jogador? Então, isso deve ficar muito claro para o torcedor do Esporte Clube Bahia. É importante o relacionamento, né, do presidente do Esporte Clube Bahia com o Grupo City. Como você enxerga, como você pretende entregar a associação em 2026, caso eleito? Pretendo enxergar com um patrimônio material e imaterial muito mais forte, muito mais robusto, organizado, com um direcionamento de crescimento no esporte e, mais do que isso, no senso de pertencimento do sócio, no orgulho do sócio do Esporte Clube Bahia. Saber que hoje existe uma discussão de que o presidente do Bahia ou a associação cuida apenas de uma pequena parte, de 10%. Eu espero que daqui a 3 anos, né, finalizando o mandato com fé em Deus e, se for da vontade dos sócios, de Leonardo Martinez, à frente da presidência da diretoria executiva, nós possamos ter uma nova eleição, sabendo todos da força, da importância da Associação Esporte Clube Bahia. Leonardo Martinez, para aquela câmera ali, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, hoje eu estou aqui para agradecer a vocês, né? Eu sou o presidente que você conhece, equilibrado, responsável, que sempre atuou pensando no melhor do Esporte Clube Bahia. Quero pedir a você a sua confiança, o seu voto. Nós estamos em uma eleição polarizada. Não dê o voto para aquele candidato que você não sabe que não tem chances, que você está dando um voto de homenagem. O seu voto pode ser decisivo para que o candidato, talvez, que não seja o melhor para o Esporte Clube Bahia, saia vencedor dessa eleição. Então eu quero lhe pedir, vote em Leonardo Martinez, porque você vai ter uma pessoa, primeiro, que nunca, nenhuma outra forma, quis nada que não fosse o melhor para o Esporte Clube Bahia.
alguém que tem experiência comprovada e que vai lutar para ter o coração tricolor na diretoria executiva. Vote no dia 2 de dezembro, Martinez e Fernanda Tude, número 10, e para Conselho Deliberativo, vote em um grupo equilibrado, propositivo, chamado 100% Bahia, número 100. É isso aí, pessoal. Hoje entrevistamos aqui Leonardo Martinez, candidato à presidência do Bahia pela chapa 100% Bahia, com Fernanda Tude como vice, número 10, nas urnas das eleições que vão acontecer no próximo sábado, dia 2 de dezembro, na Arena Fonte Nova e também de forma virtual. A gente segue aqui entrevistando os candidatos no bahianoticias.com.br/esportes e também no Extracampo. A gente agradece e até a próxima.